Hoje eu queria falar sobre uma temática muito importante que se chama decisões. Tema da mensagem, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Você que está online aí pode divulgar aí, viu? As pessoas que quiserem ouvir uma palavra de Deus, esse é o momento. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Prometo me atualizar mais, a gente vai estar fazendo mais lives aí, vou me acostumando com isso, e a gente vai alcançar outras vidas em nome de Jesus, mais vidas para a presença dele. Bom, diz o texto assim, eu vou ler para você na versão NVI, que diz que então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está o chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Irmãos, uma palavra gloriosa. Então, convido você que está online comigo aí a reagir e ouvir aquilo que Deus tem para os nossos corações. Começando a falar sobre esse homem Bartimeu, né? A Bíblia não dá muito esclarecimento sobre quem era ele, o que era ele no sentido de identidade, né? Mas as situações ao qual ele se encontrava. Então, antes de entrar nesse contexto, nesse texto de Bartimeu, eu quero falar um pouco do contexto da identidade do pai desse homem, Bartimeu. Dizem os historiadores que Bartimeu era filho de Timeu e que ele era um general, né? Timeu, pai de Bartimeu. E um general que servia a Israel, né? E na unidade militar numa cidade chamada Bebel, viu? Paz do Senhor, você que está aí. Vinícius, quanto tempo? Gi, Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. E naquele instante, quando o pai, durante uns anos, durante um período, certo tempo, o pai como general, ele se aposentou, né? Tia, Deus te abençoe. Ele se aposentou. Nesse período, ele acumulou muitas riquezas durante um período, né? Nós estamos falando aí do Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versículos 46 a 52, tá bom? E aí, nesse período que ele ficou, que ele se aposentou, oi, Gi, beijo no Rick, viu? Beijo em vocês, saudade de vocês. Bom, queridos, ele acumulou riquezas, né? Ele fez sucesso naquela região porque ele era um general bem-sucedido e com aquilo ele acumulou riquezas e com isso ele ficou bem, como eu posso dizer, bem falado na sua região, lá em Bebel, né, numa província de Israel. Bem-sucedido. E com isso, irmãos, naquela época o Império Romano, ele foi até aquela província, né? Ele foi até aquela província e começou a confiscar todos os bens daquele homem chamado Timeu. Ou seja, pegou tudo. Paz Alê, meu irmão, um abraço. E com isso confiscou todos os bens dele e de um líder bem sucedido, ele acabou sendo uma pessoa revoltosa com a vida. Porque uma hora rico, no outro dia pobre. Aquele general Timeu, que é pai de Bartimeu, foi preso, foi crucificado e morto por causa disso. Por quê? Porque ele começou a liderar rebeliões contra o Império Romano. Ele começou a liderar situações contra o Império Romano, porque o Império Romano confiscou tudo aquilo, dizem os historiadores.
Só que Timeu teve um filho chamado Bartimeu. E Bartimeu nasceu. Porém, o Império Romano, sabendo que Bartimeu era filho de Timeu, dizem os historiadores de que, para evitar que o filho tivesse o mesmo caminho que Timeu, eles arrancaram os olhos de Bartimeu. Por isso que fala sobre a passagem do cego de Jericó. E ali, irmãos, aqui começa a nossa história. Por quê? Presta atenção numa coisa. Bartimeu teve os seus olhos arrancados, foi-lhe tirado a sua oportunidade de enxergar. O tema da mensagem é decisões. Eu quero que você preste atenção e como é necessário as decisões no nosso dia a dia. Como é importante tomar decisões que vai nos implicar para o nosso futuro, que vai decidir algo na nossa vida, decisões que traz para nós a existência de coisas que nós estamos planejando há tempos, há fundos. E aí, quando você começa a tomar uma decisão, você analisou, você verificou. Paz a ler, Deus te abençoe, meu irmão, quanto tempo, querido. Um abraço na família, viu? E nesse caso, irmãos, eu quero que você pense sobre como é tomar decisões. Às vezes é difícil tomar algumas decisões, né? Decisões que muitas vezes é benéfico para você e para outros não. Muitas vezes você pensa mais nos outros e menos em você. Então, decisões faz parte do nosso dia a dia. E o tema da mensagem na palavra de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52, existem algumas lições que Bartimeu nos dá sobre decisões. A primeira lição que eu gostaria de tratar comigo, com você neste momento, é que Bartimeu, mesmo que sendo cego, ele tinha visão. Foi tirado a visão física de Bartimeu. Porém, irmãos, no versículo 46 em diante, no 47 ele fala, quando ouviu que era Jesus, quando ele ouviu falar, paz e Vilane, Deus te abençoe, filha, quando ele ouviu falar que era Jesus, irmãos. Quem era Jesus, irmãos? O Messias anunciado. Quem era esse Jesus? Quando ele ouviu falar, ele teve uma iniciativa de clamar o Filho de Davi. Ele fala, Filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Olha só, irmãos, presta atenção. O significado da palavra do Filho de Davi, a descendência de Davi, a importância da lei, daquilo que foi falado pelos profetas, um anunciado sobre Jesus, estava na boca daquele cego, Filho de Davi. Ou seja, ele atrelou aquilo que eu ouvi antes do Messias, daquele Jesus que estava fazendo milagres no meio da multidão, por onde passava, e ali ele começou a gritar, diz o texto, ele gritava, Jesus, Filho de Davi. Então, quando ele ouviu falar de Jesus, ele teve uma iniciativa. E qual foi a iniciativa de Bartimeu? Foi ter uma iniciativa. Mesmo cego, ele tinha visão espiritual. Por quê? Porque ele ouviu falar de Jesus. Paz, Pamela, prima, tudo bem, querida? Bom, aqui é a primeira lição que nós entendemos de tomada de decisões. Para acontecer algumas situações na nossa vida, nós precisamos tomar iniciativa e pedir a Deus visão, irmãos. Nós temos que ter visão. Quando ele ouviu falar de Jesus, automaticamente aquilo dentro dele saiu para fora, que ele começou a gritar, Jesus, Filho de Davi. Percebe que o significado desse nome tinha muito poder na vida cultural dos judeus. Entenda uma coisa, não era qualquer filho de Davi, era o Messias anunciado. Aleluia, glória a Deus. Então a primeira lição que nós aprendemos com Bartimeu aqui é: decida-se em ter iniciativa, tenha visão, que nesse momento você seja impactado pelo poder do Espírito Santo e ele abra sua visão espiritual em nome de Jesus. A segunda lição aqui que nós vemos, que Bartimeu, versículo 47 mesmo que nós lemos,
No capítulo 10, do versículo 47, quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a gritar, irmãos, Jesus, filho de Davi, o que ele falou? Tem misericórdia de mim, irmãos. Um homem teve coragem, ele se humilhou. A decisão aqui, irmãos, Pai Juninho, meu amigo, Deus te abençoe. A decisão do cego Bartimeu aqui era tomar iniciativa de se humilhar, de ter coragem no meio daquela multidão que espremia ele. Falar assim, olha, Jesus, eu reconheço as minhas fragilidades. O homem era cego, o homem era pobre. Ele não pediu nada, irmãos. Presta atenção numa coisa. Quando ele ouviu quem era Jesus, ele não falou, Senhor, eu quero casa, eu quero carro, eu quero um emprego. Não, ele falou assim, ó, tem misericórdia de mim, irmão. Ele não reivindicou, ele não pediu. Ele reconheceu o senhorio de Jesus. Ele reconheceu as suas limitações e as suas fragilidades. Irmãos, faz sentido para você que nós muitas vezes chegamos na presença do rei soberbo. Não, Senhor, porque eu quero isso. Usamos isso como na presença do Pai, com uma lista de compra do mercado. Ah, eu quero comprar aquilo, eu quero isso. Irmãos, cheguemos com humildade na presença do rei, reconheçamos a nossa fragilidade, irmãos, reconhecemos as nossas limitações em Deus, irmãos. Quando nós estamos na presença de Jesus, deixa eu te contar um segredinho aqui, ó. Se humilha na presença dele, tenha coragem de falar para Jesus bem baixinho assim, Senhor, eu sou frágil, eu sou fraco, eu preciso de ti, Senhor, aleluia. A segunda lição que Bartimeu nos dá, irmão, é se humilhar. Então decida se humilhar na presença de Jesus. Não é uma decisão fácil, porque a multidão está te apertando, irmãos. E muitas vezes nós temos complexos de inferioridades porque nós somos fracos, cheios de defeitos, cheios de problema. E aí a multidão olha para você e fala, esse é um coitado. Não, você não é, você é um servo do Senhor. Você é filho de Deus vivo, aleluia. Você e eu, nós somos cordeiros de Cristo Jesus. Entenda que isso é grande coisa, isso é bênção para a tua vida. Então decida-se se humilhar na presença de Jesus. O tema da mensagem é decisões. Você que está me ouvindo agora, em algum momento da sua vida você teve que decidir. Em algum momento da sua vida você teve que pensar na situação. Mas imagina, Bartimeu. Beba água, água é bênção. Decida-se por Jesus, porque era a única chance que ele tinha de mudar a vida dele, meus irmãos. De mudar a história dele. E quando ele ouviu falar de Jesus, irmão, o que vem na mente de Bartimeu é lembrar daquilo que ele foi ensinado de geração a geração, que viria o Messias anunciado, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para salvar a humanidade. Ele se apegou nisso, irmão, então ele começou a gritar, Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. Então, siga esse passo. Paz do Senhor, filha Esther. Tudo bem, filha? Deus te abençoe. No ponto 3, Bartimeu nos ensina uma coisa muito importante. No versículo 48, o texto diz assim, muitos os repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Presta atenção numa coisa, repreendiam ele para que ele ficasse caladinho. O tema dessa parte de decisões é, Bartimeu foi perseverante. Ele decidiu insistir até alcançar. Muitos daqueles que estavam em volta dele, que aquela multidão repreendia ele, pedia para ele se calar. Mas cada vez que a multidão apertava ele, cada vez que a multidão chegava e falava, fica quieto, ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluias, glórias a Deus. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, meus irmãos. Quanto mais
multidão apertar você, irmãos, comece a clamar Jesus Cristo. Não pare mediante aquilo que a